bom dia a todos. Vamos estar juntos agora nos próximos minutos para falarmos do well-being, mas com uma especificidade mais adaptado à economia e também a nível organizacional. Para a parte mais económica, estou eu, Sandra Ribeiro, que sou subdiretora do Departamento de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Autónoma de Lisboa e é enquanto investigadora do Centro de Investigação Observária da mesma universidade que faço aqui a minha participação, dado que ao investigar na área económica, publiquei um artigo na área da economia da felicidade. Tenho a Joana comigo para dialogarmos um pouco mais relacionada com a vertente organizacional. A Joana faz parte da equipa da HR Solution da AON Portugal. É responsável pelo desenvolvimento de projetos do well-being corporativo. Vou fazer um pequeno enquadramento e a partir daí depois vamos falando, vamos dialogando no âmbito da economia, da medição da economia e a necessidade também de quantificarmos a felicidade. Portanto, nem sempre a economia e a felicidade estiveram diretamente ligadas. Depois já vou pedir a opinião à Joana. No entanto, desde sempre que a filosofia, a teologia abordaram muito o tema da felicidade. E no mundo empresarial é inquestionável a relação que a felicidade sempre teve, nomeadamente ao nível da publicidade. Portanto, o consumidor ser mais feliz, e esta, na minha opinião, a principal razão. E nós, quando medimos a produção, a riqueza de um país, medimos-o através do principal indicador económico, que é o PIB. No entanto, este tem grandes limitações. E é aqui que surge a necessidade, cada vez mais, de áreas como a AON Portugal tem, com estudos do well-being, porque, sem dúvida, que uma população conseguirá, de certo, produzir mais se tiver um maior bem-estar, se estiver mais feliz. Portanto, aqui, ao falarmos do indicador do PIB, ele medindo a riqueza de um país, medindo tudo aquilo que é produzido num país, só por isto, ao analisarmos esta definição, conseguimos identificar grandes limitações, quer dizer, como é que esta produção é realizada? Não tanto mesmo ao nível do bem-estar ou da satisfação, da felicidade dos seus trabalhadores, mas até ao nível das condições dessa produção. Portanto, o país pode ser muito rico, pode produzir muitos bens e serviços e ter um valor de produção enorme, mas utilizar muito trabalho infantil, não terem direito ao descanso, ter muitos problemas associados a essa produção. Como também poderá ter outro problema que nós na economia designamos por externalidade, efeitos que são provocados em terceiros, e nomeadamente aqui efeitos negativos como a poluição. E ao longo do tempo, mesmo na ciência económica, nós temos verificado que existe uma grande ligação entre a medição do PIB e o estudo da felicidade. E essa preocupação existe até com o próprio Kuznets, que é o economista que definiu pela primeira vez o PIB, e ele próprio afirma que o PIB não mede bem-estar. Portanto, é notório já no início do século passado, esta preocupação de que estou a medir a riqueza, mas não estou a medir o bem-estar. Cada vez mais nós na economia temos notado preocupação desta área da economia da felicidade, analisando o bem-estar, até a nível político, e o melhor exemplo que tenho para dar é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha na altura, David Cameron, que se preocupa já com alguns indicadores a nível da felicidade, e depois, sem dúvida, Sarkozy, presidente em França, que até pede ajuda de um prémio Nobel da Economia, o Stiglitz, para, depois de apresentar o PIB, portanto, apresentar os resultados para a França naquele ano, juntar a informação que ele considerava necessária, que era mesmo o bem-estar da população. Portanto, e aqui, só para fazer o enquadramento, que essa preocupação já tem vindo a existir, e tudo isto que eu estou a referir é pré-pandemia, portanto,
Covid, porque é notório a preocupação na economia como um todo, e a Joana me dirá se eu estou certa ou não, a nível organizacional também. E depois, aqui até para vos fazer a passagem para o meu estudo, portanto, já que investigo na área de economia, já que temos, ou que estamos a falar do principal indicador, o PIB, não nos podemos esquecer que quando na primeira aula de economia apresentamos a definição da economia, nós acabamos por estar a falar de felicidade, porque se abordamos o tema da escassez de recursos face à necessidade que temos desses mesmos recursos para produzir bens e serviços que vão satisfazer as necessidades, então a satisfação das necessidades é a promoção do bem-estar. Antes de falar do meu estudo, que acaba por ter as conclusões a nível científico apresentadas, mas aquelas que nós acabamos por considerar que são expectáveis, gostava de passar a palavra à Joana, até porque a importância, se eu estou a falar de produção nacional, estou a falar de riqueza de um país, ela é impossível existir não considerando a organização e a forma como elas estão organizadas, não é, Joana? Sem dúvida, sem dúvida. E a verdade é que o bem-estar também tem um impacto no contexto corporativo e inclusivamente na produtividade das empresas e não só. Eu aproveito aqui para referir também alguns dados que, ao fim e ao cabo, foram descobertos num estudo que a ONU realizou a nível global o ano passado, em 2021, em que contámos com a participação de mais de 1.600 empresas de 41 países, nomeadamente Portugal, onde contámos com a participação de 63 empresas, e esse estudo chegou aqui a algumas conclusões interessantes, sendo que uma delas foi efetivamente que a performance de bem-estar de uma empresa tem impacto na performance da própria empresa. Portanto, vemos aqui mais uma vez a relação existente. Como é que nós chegámos a essa conclusão? Foram usadas diversas técnicas preditivas e analíticas para identificar realmente qual é que é o impacto que uma mudança ao nível do bem-estar, quer do indivíduo, quer da organização, pode ter nos resultados da empresa, e como as empresas adotam métodos relativamente diferentes para avaliar a performance de bem-estar das mesmas, neste estudo avaliámos diferentes variáveis e, em traços gerais, o que nós percebemos foi que sempre que uma empresa faz uma melhoria na sua performance de bem-estar, isso acaba por se repercutir, quer na relação que o colaborador tem com a empresa, e estamos a falar aqui do aumento da satisfação, do engagement do colaborador, de um compromisso do mesmo com a inovação, numa diminuição da taxa de turnover, tudo isto fatores que também acabam por influenciar depois os resultados da própria empresa, mas também estamos a falar de fatores relacionados com a relação dos clientes com a própria empresa. E isto trouxe aqui algumas novidades. Porquê? Porque verificámos que o impacto positivo no bem-estar também tem um impacto positivo ao nível da atração, da satisfação e também da retenção do cliente. E isto é um fator fulcral para a continuidade, para a resiliência e para o próprio crescimento de qualquer negócio. Portanto, é cada vez mais evidente, e os estudos mostram-nos essas evidências da relação que existe com o bem-estar da empresa nos seus próprios resultados e na sua própria performance. Mas estava-te a ouvir, Sandra, e estava aqui curiosa para saber, sem sombra de dúvida, que aquilo que nos disseste é importante termos aqui uma perspectiva mais macro da economia e tendo em conta alguns indicadores que até então se calhar não seriam muito valorizados. E o que é que nós, enquanto influenciadores da nossa sociedade, nomeadamente na parte económica, podemos fazer para promover não só que a felicidade seja medida juntamente com o PIB e outros indicadores, mas também para promover essa mesma felicidade na economia? Será que temos que repensar a economia como ela acontece nos dias de hoje? Isso sem dúvida que ela está, então, agora com todos os acontecimentos envoltos da pandemia, está a ser repensada e ajustada às novas necessidades. E até naquele seguimento que eu estava a fazer das limitações do PIB, já existe um indicador que, em vez de ser o produto interno bruto,
é a felicidade interna bruta. Interna bruta. Portanto, o Butão é considerado o país mais feliz do mundo e foi o quarto rei do Butão que desenvolveu este indicador. E neste indicador ele começou com quatro domínios e agora já comporta 9 domínios distintos. E é óbvio que tudo o que está relacionado com o indivíduo, logo integrante, não nos podemos esquecer, de uma organização, são a maior parte dos seus domínios. O bem-estar psicológico, a saúde, a educação, o uso do tempo, porque lá está, um país pode produzir muito, mas se o trabalhador demora uma eternidade para se deslocar de trabalho para casa, de casa a trabalho, se trabalha muitas horas, o uso do tempo não será propício para o bem-estar, portanto é um dos indicadores. A diversidade cultural e a sua resiliência também. O bom governo, aqui não tanto dependendo de nós enquanto consumidores ou enquanto agentes económicos individuais, mas como um todo também o formamos. A vitalidade da própria comunidade também é uma das dimensões e depois relacionado com a componente ambiental e a sustentabilidade, que também foi sempre um problema, um conceito associado a bem-estar, a diversidade ecológica e a sua resiliência é também um outro domínio, e por final os parâmetros de vida, portanto ali tentar ao máximo quantificar e ver a relação entre o nível de vida que depois para a composição de um destes domínios. Portanto, esse indicador já existe, ainda não é a nível político-económico muito utilizado, mas como eu disse logo no início, ele já vai sendo cada vez mais, pelo menos referido e temos que começar, é um caminho que se faz caminhando e que não se faz de um dia para o outro, e até o vosso estudo, o vosso empenho nesta componente também o revela, e a nível mais macro, a nível da economia como um todo também, portanto, ainda pode não estar a ser utilizado da forma como nós queríamos, mas pelo menos a preocupação e a nota de que eu estou a medir riqueza, não quer dizer que a minha população seja feliz, que já vai acontecendo aqui ou ali, já é muito importante. E aqui a impossibilidade também lá está de separarmos as duas áreas, é impossível separar a área mais macroeconómica daquela mais micro, como falando no caso das empresas. E aqui, agora eu quando referi que a pandemia e tudo isto era um contexto antes da pandemia e que agora ainda mais sentido faz, pensei em perguntar-te, Joana, será que existem alguns fatores, nomeadamente ou não, até por causa da pandemia, que possam colocar o well-being e, consecutivamente, as próprias organizações em risco? Sem dúvida. Existem diversos fatores que estão a colocar o nosso bem-estar em risco, não só de agora da pandemia, mas também antes, mas a pandemia veio agravar aqui algumas situações e a verdade é que o nosso estudo foi feito exatamente quando corria a pandemia, portanto, quando nós vamos analisar as respostas dadas, quer pelas empresas, quer pelos colaboradores, verificamos que existem aqui alguns pontos em comum. Por exemplo, quando nós perguntámos às empresas que participaram neste estudo quais é que eram os principais riscos de bem-estar que estariam a impactar as suas pessoas e também as suas empresas, no top 3 nós vemos questões muito relacionadas com o âmbito psicológico e emocional. Temos o stress logo em primeiro lugar, depois temos o burnout e a ansiedade. E quando nós vamos ver a perspectiva do colaborador, as coisas não diferem muito. No top 1 dos colaboradores está o work-life balance, okay? Que sabemos que já antes da pandemia era um tema sensível e que a pandemia veio aqui sublinhar aqui algumas dificuldades, mas também a saúde mental, em segundo lugar, e a cultura, o ambiente de trabalho. Como vos estava a dizer, a parte do bem-estar emocional, do bem-estar psicológico, é um dos pontos que ficou muito sublinhado no estudo. Sem dúvida que a pandemia contribuiu e as suas circunstâncias contribuíram para estes desafios acrescidos, mas também é importante não cairmos no erro de pensar que tudo isto foi causado apenas pela pandemia, porque já antes da pandemia diversos estudos revelavam alguns sinais de alarme, nomeadamente nós
temos dados que nos indicam que mais de 40% dos colaboradores a nível global já experienciavam elevados níveis de stress no seu ambiente de trabalho. E isto acaba por afetar não só a sua produtividade, mas também a própria saúde e a própria estabilidade familiar, que são tudo fatores fundamentais para o bem-estar de cada um de nós. Para além disso, também se tem verificado que em alguns países, por diversas regiões do mundo, as pessoas estão a trabalhar cada vez mais horas, lá está, e a tirar menos dias de férias. E isto, se calhar, não é uma realidade assim tão estranha para cada um de nós. Portanto, sem dúvida que é importante termos consciência de que alguns dos fatores de risco, e aqui estamos só a enumerar alguns que foram identificados, já faziam parte do nosso cotidiano. Portanto, isto requer uma reflexão mais profunda, não só ao nível das empresas, mas também a nível individual, porque em último caso somos nós os primeiros responsáveis também pelo nosso bem-estar, mas também da própria sociedade. Porque, sem sombra de dúvida, quando nós temos, por exemplo, estimativas da Organização Mundial de Saúde ou do World Economic Forum que apontam que na próxima década, em 2030, as questões relacionadas com o foro psicológico, os custos inerentes a problemas de foro psicológico possam ultrapassar os 16 trilhões de dólares. Isto é um valor que é superior aos custos que se prevêem ter com a diabetes, com problemas respiratórios, com problemas cancerígenos, tudo junto. Portanto, é sem sombra de dúvidas um sinal de alarme para o qual devemos estar todos em alerta enquanto sociedade. Joana, estavas a falar e eu estava a lembrar-me como as duas áreas estão tão relacionadas, uma mesmo a nível organizacional e a minha mais no âmbito macroeconómico. Até porque o índice de felicidade, que ele já é publicado, existe o World Happiness Report, ele calcula que grande parte, mais de 75% da felicidade de uma nação, mede-se com base em 6 variáveis. Ele depois pondera. Ele dá maior ponderação ao PIB per capita, porque lá está, tudo o que o rendimento depois permite adquirir e elevar o bem-estar, mas também mede a esperança média de vida, os apoios sociais e também a confiança, e aqui confiança quer na própria organização, quer no próprio governo. E depois a liberdade individual e a generosidade daquela nação. Portanto, a tal confiança, os tais apoios, esperança média de vida, é óbvio que a variável a nível de saúde pública que nos acaba por medir o bem-estar, não é? Portanto, uma economia que seja... Aliás, e agora por falar em bem-estar e esperança média de vida, a outra nota que eu poderia ter dado no início e que não dei é que desde que existiu a preocupação de ir um pouco mais além do PIB per capita para medir o crescimento de um país, quer dizer, crescimento continua a ser PIB per capita, mas para juntarmos mais alguma informação, temos o tal famoso Índice de Desenvolvimento Humano que engloba não só o PIB per capita enquanto medida da riqueza, mas também a nível da saúde e a nível da educação também. Portanto, é engraçado como quando fala especificamente das organizações e de algumas variáveis, nós depois temos essas variáveis em composição do tal índice de felicidade que existe e que é publicado desde 2010. Portanto, a preocupação, como tu dizias e bem, acresce com a pandemia, sem dúvida, e ouve-se falar mais de bem-estar, até de a postura do próprio indivíduo na organização e da organização face a ele também. No entanto, estas preocupações existem já há muito tempo e a publicação do índice data de 2010. Sim. Se me permitir, Joana, e só para apresentar o tal estudo que eu fiz, e depois tenho também uma perguntinha para te fazer, porque já falei tantas vezes do estudo, mas que acabei depois por nunca o referir, mas achei que esta parte do nosso diálogo poderia ser muito mais útil do que estar aqui cientificamente a apresentar um estudo. Mas ele comprova mesmo isso, ou seja, não nos podemos esquecer que a produção, que é geradora de riqueza, é importante para o bem-estar, e isso vai de encontro também ao estudo por vós realizado, porque é essa a preocupação, não é? Se economicamente eu quero produzir mais, então o que é que eu tenho que fazer a nível empresarial para conseguir uma maior produtividade e logo maior gerador de rendimento? E depois
quer a nível de PIB, quer a nível de PIB per capita. Portanto, é óbvio que o peso do PIB per capita nesta explicação é maior, porque estamos a considerar em média, com todas as desvantagens que a média tem enquanto variável, mas tem um peso maior que o próprio PIB, e depois as tais desigualdades, porque lá está, o país até pode ser gerador de riqueza, mas se essa riqueza está mal distribuída, não vai ter uma economia com agentes económicos felizes. E comprovamos isso, comprovamos que a maior desigualdade implica uma diminuição do índice de bem-estar, não tendo nós muitas observações para o índice de felicidade para Portugal, então tivemos que optar por utilizar o índice de bem-estar que temos, que é publicado pelo INE. E aqui, neste sentido, Joana, se me permites, penso que ainda temos tempo para mais uma questão, que é se é tão importante nós percebermos e termos consciência, primeiro, que a riqueza é criada pela produção, portanto é preciso termos agentes económicos produtivos que permitam aumentar a riqueza do país, logo a riqueza de todos, o bem-estar de todos, a felicidade de todos. No entanto, entra aqui depois a organização, portanto é necessário que possamos implementar medidas que nos permitam aumentar essa produtividade. O que é que as empresas podem fazer, na tua opinião, para apostar na própria promoção do well-being? Na nossa opinião, o primeiro passo já está a ser dado, que é a tomada de consciência, ok? Perceber que o well-being não é um tema que diz respeito só ao indivíduo e que fica do lado de fora da porta das empresas. Não, tem que se convidar o tema a entrar, e acho que as empresas estão a tomar cada vez mais consciência, e os dados mostram-nos que as empresas estão cada vez mais conscientes do impacto que o bem-estar pode ter, não só nos colaboradores, nas equipas, mas também nos resultados do próprio negócio, ok? Agora, contudo, apesar da maioria das empresas, e estou aqui a reger-me pelos resultados do nosso estudo, terem essa consciência e atribuírem importância ao bem-estar, e muitas delas terem inclusive já iniciativas de bem-estar, pouco mais de metade das empresas que participaram indicaram ter efetivamente uma estratégia de bem-estar definida, ok? Pelo que achamos que o próximo passo a dar passa por não só olhar para o bem-estar de uma forma estruturada, desenvolvendo uma estratégia efetiva para a promoção do mesmo, mas acima de tudo é importante desenvolver essa estratégia de forma integrada, ou seja, que esta esteja alinhada e integrada com a estratégia de pessoas e com a estratégia do próprio negócio, ok? Porquê? Porque, como referi, os nossos dados mostram que há várias empresas a terem iniciativas, mas a verdade é que apenas cerca de 19% a nível global indica ter estratégias de bem-estar integradas com a sua estratégia de negócio, e isso é fundamental, ok? Só dar aqui algumas notas, porque não há uma receita mágica, nisto do bem-estar não há um padrão a seguir. É importante que as empresas desenvolvam a sua própria estratégia de bem-estar alinhada e ajustada à sua realidade, no que diz respeito ao perfil de pessoas que têm, que procuram ter, no que diz respeito à maturidade que a empresa tem para o tema, com a sua própria identidade, entre outros temas, mas é importante ter em conta alguns pontos-chave, nomeadamente esta abordagem holística e integrada que é necessário ter, porque, como tu referiste, Sandra, muito bem, o bem-estar integra não só a vertente física ou emocional, mas também social, profissional e até financeira, ok? Portanto, é importante que no desenvolvimento de uma estratégia isso seja tido em conta, e é importante, como disse, que haja aqui alguns temas que são prementes não só nas empresas, mas também na sociedade, e que sejam aqui integrados. Estamos a falar do caso da diversidade, equidade e inclusão, estamos a falar aqui do caso do work-life balance, estamos a falar, por exemplo, da responsabilidade corporativa que as empresas têm, entre outros. Portanto, é importante que estes temas estejam refletidos na estratégia de bem-estar, e que esta estratégia esteja alinhada e integrada com a estratégia de negócio e a estratégia de pessoas da própria empresa. Depois, outro fator muito importante é a parte da cultura. A cultura organizacional é o driver número 1 para desenvolvermos e implementarmos uma estratégia de bem-estar efetiva, ok? Portanto, é importante haver aqui também esse alinhamento. Em terceiro lugar, e atenção que isto não tem a ver com a prioridade, estou só a enumerar, mas não tem a ver com a prioridade,
Em terceiro lugar, referia às pessoas. As pessoas, sem sombra de dúvidas, que devem estar no centro da estratégia de well-being e deverão também estar envolvidas na mesma desde o início, participando de forma ativa, quer na construção, quer na implementação, quer no desenvolvimento da estratégia. E aqui, quando estou a falar das pessoas, estou a falar que é importante ouvir as pessoas desde o momento zero. Diferentes grupos de colaboradores devem estar representados, devem estar integrados e ter um papel ativo em grupos de trabalho, em redes de embaixadores, o que seja. É importante envolver as pessoas e ouvi-las. E quando falo em pessoas, há aqui um grupo muito especial que é a parte das lideranças. As lideranças determinam, sem sombra de dúvida, o tom, quer do que diz respeito à cultura organizacional, quer no que diz respeito ao bem-estar. Portanto, os diferentes níveis de liderança têm de estar implicados e têm um papel fundamental para o bom desenvolvimento desta estratégia, mas para que tal aconteça, também é importante apoiar as lideranças, não é? E aqui estamos a falar de reforçar o papel que estas podem ter na promoção não só do bem-estar das suas equipas, mas também no seu próprio bem-estar, dar-lhes formação, dar-lhes recursos para que elas possam efetivamente promover o bem-estar e desempenhar o seu papel de forma positiva. E por último, a parte da monitorização e do ajuste, ou seja, qualquer estratégia precisa de ter estruturado um sistema de melhoria contínua, ok? Que nos permite efetivamente recolher e analisar dados de forma regular sobre a performance da própria estratégia, para assim podermos medir o VOI e podermos identificar alguns ajustes que sejam necessários para continuarmos a ter uma estratégia efetiva e relevante para as pessoas. Desta forma, acho que é possível desenvolver uma estratégia com objetivos claros, com um plano de ação a médio e longo prazo, que nos permita efetivamente promover o bem-estar das nossas pessoas, a sua produtividade, aumentar a economia e a riqueza de um país, o que seja, porque ao fim e ao cabo o bem-estar é um tema que tem de ser de todos para todos. Acho que são alguns dos pontos que poderíamos ter em consideração. É incrível a relação que existe tão notória entre uma componente mais empresarial e organizacional como a tua e depois a nível mais abrangente como a minha, porque estava-me agora a lembrar tudo o que tu acabaste de referir, o tal índice de felicidade começa só com 4 pilares, eles agora são 9, mas ele começou só com 4, portanto aquilo que era considerado o mais importante mesmo a nível da medição da felicidade, e era mesmo o bom governo, a tal continuidade estava no desenvolvimento socioeconómico sustentável e a tal preservação cultural também era considerada. Há sempre aqui um aspecto que é óbvio, que é uma preocupação organizacional cada vez mais que tem a ver com a conservação do ambiente e a economia mais ecológica, mas pronto, aqui um bocadinho já mais no âmbito da economia da felicidade e não tanto a nível aqui do vosso estudo. Bem, acho que chegámos já ao limite do nosso tempo, Passou Joana. a correr. Olha, adorei esta conversa, estes minutos contigo. Da minha parte, quero dizer que alguma questão, alguma consideração têm informação na plataforma, da forma como facilmente me conseguem contactar. Joana, penso o mesmo em relação a ti também. Sim, sem dúvida. Obrigada, Sandra. Foi uma conversa rápida e agradável. E sem sombra de dúvida, qualquer questão tem o contacto e estamos disponíveis para discutir, porque são temas que nos entusiasmam, portanto, claro. sem sombra de dúvidas. Claro, e que muito há para dizer e que poderemos dialogar muito mais. Sem dúvida. Obrigada. Sem dúvida. Obrigada.